Oi amigos, tudo bom? Bom estar aqui pela primeira vez. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. A gente tá um pouco improvisado, vocês estão vendo que tá um cenário totalmente diferente, tá fazendo... Agora parou de mexer, né? É porque eu tô neste momento exatamente num colchão, então por isso que vai mexer um pouquinho. Mas eu queria muito trazer pra vocês, mesmo que um pouquinho improvisado, a questão do Michael. Antes, alguns recados importantes. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, Isabel PS Nascimento. E muito obrigada a todos vocês que estão mandando bel. Coloca o hype nos vídeos, coloca o hype nos vídeos. O que acontece? Eu tô com algumas questões contratuais com o AdSense, por eu ter ficado parado ano passado, mas isso tudo vai se ajeitar, vocês vão conseguir dar hype nos vídeos. Muito obrigada mesmo por mandarem, obrigada pelos comentários. Eu sei que voltar não é tão fácil assim, porque acaba que a gente acostuma mesmo a fazer uma dinâmica de vida que a gente pode assistir o jogo do Santos, desligar, ficar puto, desligar e ir dormir, mas agora voltando aí à ativa, trazendo os conteúdos pra vocês. E o que acontece? Hoje saiu a notícia do Michael falando que o Michael, ele não abre a mão de receber as luvas, o que eu acho justo no sentido de que ele não está cobrando nada a mais do Flamengo, né? Um Flamengo que tem dinheiro para isso, fez um contrato com ele em 2024 e ele tem 2 milhões a receber. Então, muito se indica, né, que o Michael está perto aí de chegar no Santos, mas que ele está com essa questão contratual. E assim, quando eu tava com o nome de Michael, Gabriel Menino, Rony, todos esses nomes, eu via muita gente falando, poxa, Bel, não precisa do... Não tem ainda necessidade de atacante, não tem necessidade de atacante. E antes dos jogos, antes da gente jogar contra o Novo Horizontino, contra o Guarani, contra o Palmeiras, eu ficava muito pensando sobre isso, né? Realmente, a gente tem muito atacante, tem os meninos da base, o Santos não precisa. Ficava com esse questionamento. Mas, principalmente depois do jogo contra o Guarani e todos os outros jogos também que a gente teve, tem as questões de banco, tem as questões momentâneas de lesionados, mas eu vejo que o Santos ainda é um time muito carente de ataque, principalmente dos seus pontas. Não tô falando que essa peça necessariamente seja o Michael, até porque é um jogador de quase 30 anos e que, pelo que tá saindo na notícia, é uma possível compra do Santos. Ele aceita ganhar menos, mas o Santos vai ter que, né, desembolsar um dinheiro de qualquer forma, e no futebol brasileiro não existe nada que seja muito barato. Se é muito barato, a gente começa a abrir o olho. Então, assim, se ele for muito barato, a gente questiona, se ele for muito caro, a gente vai não só questioná-lo, mas a gente vai também pressioná-lo para que ele valha esse valor. De todo modo, ele é um jogador de quase 30 anos, então existe até onde você consegue pressionar, até porque, sendo um ponta, a gente sabe que exige bastante aí, principalmente do seu condicionamento. E eu tava pensando nisso, entrei no próprio site do Santos, eu falei, cara, será que eu não tô esquecendo de alguém? Será que realmente eu tô achando o elenco do Santos curto no ataque por alguma razão? E aí eu comecei a pensar, cara, hoje o Santos ele tem como centroavante, você pode contar com o Tiquinho, que bastante se lesiona, com o Gabriel, que se lesionou, vai voltar no jogo contra o Corinthians. Aliás, falando sobre o jogo contra o Corinthians, hoje mais cedo o Santos disponibilizou carga extra aí de ingressos, então se você tem disponibilidade de tempo e disponibilidade financeira também, que eu sei que é um investimento, dá uma olhadinha lá no site do Santos. Então você tem o Tiquinho, você tem o Gabriel que está de volta e você tem o Lautaro. Esses são os nossos centroavantes, né, realmente de posição de centroavante hoje. Eu espero que o Gabriel tenha ficado fora apenas no jogo contra o Guarani e que não seja algo constante, mas assim, o Tiquinho já é alguém que a gente tá constantemente tendo fora dos jogos. O Lautaro a gente sabe, tá vendo, tá tendo cada vez mais certezas de que não dá para contar. Então, assim, acaba que até um centroavante que você tem 3 posições, parece que realmente você não tem uma boa posição e uma boa posição no banco também. E aí quando você olha para os pontas hoje do Santos, você tem o Barreal, eu tô olhando aqui para baixo que tem no site do Santos, tô indo um por um para não esquecer de ninguém. Você tem o Barreal, que é um bom jogador, joga dos dois lados, cara tem uma preferência aí, joga normalmente melhor pela direita, mas assim, é um cara que é bom, é extremamente esforçado, mas não é o cara que é o nosso titular de hoje, mas não sei se é o cara que você fala, putz, joga a bola no pé do Barreal que vai estar tudo certo. Ele precisa, né? Ele precisa de companhia, ele precisa de mais pessoas ali no ataque. Então tem o Barreal, mas não dá pra jogar tudo em cima dele. Tem o próprio Brahim, né? O que chegou com todo o seu nome badalado. O Santos provavelmente vai querer negociá-lo. Parece uma coisa muito estranha, né? Todo ano tem um contrato que você fica Santos. Parece às vezes que comprou por conta do nome. Então não é um jogador que o Santista hoje pode contar. Tô passando a página aqui. Cabaleiro. Mais outro jogador que joga a primeira rodada, é super questionado, foi muito mal e que o Santos já fala que não sabe se vai contar para essa temporada. Outro jogador, Lautaro Dias, que acabei de falar, centroavante. E aí você tem mais para os pontas, só que os pontas hoje são só meninos. Então você tem a questão do Robinho Júnior, que ainda é um menino, que ainda é uma pessoa de 17 anos, muito magrinho, precisa comer feijão com arroz, precisa fazer várias outras coisas na carreira dele, talvez se fosse para que ele tivesse junto com o JP Sherman jogando a copinha. Então, assim,
Não tem como jogar em cima do Robinho essa responsabilidade. O Robinho não é esse jogador. Continuando passando aqui, você vai ter o quê? O Matheus Xavier, que também é um menino da base. E aí, basicamente, acabou. Então, assim, não sei se eu tô esquecendo de alguém, até realmente eu tô passando, gente, pessoas por pessoas aqui dentro do ataque do Santos. Eu sei que você pode usar o Neymar no ataque como meia, o Roleister, tem o próprio Tassiano, que tá jogando às vezes de meia, e tá sendo extremamente importante também. Mas, quando você olha o Santos como um ataque, a formação desse elenco de ataque é muito fraco. Hoje é muito fraco. Se você não pode contar com o Brahimi, com o Lautaro, com o Cavaleiro, se outros dois meninos são meninos de 17 e 18 anos, o Santos nesse ataque muitas vezes vai ter o quê? O Gabriel e o Barreal. É preocupante hoje. Você pode jogar com o Barreal de um lado e o Michel do outro. Novamente, eu não tô falando que o Michel chega com a salvação do Santos. Mas esses 3 primeiros jogos mostram que o ataque, que era algo que a gente tava... Não, poxa, mas tem várias peças, dá pra dar um jeito. Talvez não seja algo que a gente seja tão confortável. É isso, eu queria saber também o que vocês acham dessa possível chegada do Michael, considerando também que as notícias indicam que seja compra, diferente do menino, diferente do Gabriel Barbosa, que são pessoas que vêm valores altos de salário, mas que é um Santos que não precisa necessariamente, eu esqueci a palavra, não vai arcar com isso lá na frente, né? O empréstimo acabou, tchau, tchau. E é isso, gente. Obrigada pela audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Isso foi a luz despencando. Tchau!